Olá, turma, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa quarta aula da nossa disciplina de visão computacional, agora no formato EAD. E a gente vai começar falar um pouquinho sobre filtragem espacial, tá? Que é um assunto muito interessante e que a gente vai tratar muito disso aqui quando a gente for falar sobre detecção de bordas. A gente sempre vai utilizar alguns filtros aqui para suavizar e também para o realce das bordas. A gente vai ver muita coisa sobre isso. Lá na frente, quando a gente vai trabalhando sobre detecção de faces e tudo, vocês vão ver que a gente vai utilizar muita coisa relacionada a isso. Talvez não face, mas detecção de placas, de objetos, a gente sempre utiliza alguns algoritmos que são vistos aqui nessa parte, nessa área de visão computacional. Então, primeiro a gente fala um pouquinho o que vem de fato ser a filtragem, né? Depois a filtragem espacial, que foi a primeira, né, idealizada, que a gente utiliza muito como base, e algumas aplicações da filtragem espacial, né? E para a gente trabalhar com filtragem espacial, a gente vai precisar, né, utilizar uma técnica que é muito vista em sinais sistemas e processamento de sinais, que é a convolução, né? Só que a gente vê lá no sinal, aqui a gente vai ver em uma imagem, né, que não deixa de ser um sinal, mas só que vai ser em duas dimensões, né? Filtros de suavização, tá? Que são os filtros que a gente vai ver lá em filtragem do domínio da frequência, né? São os filtros passa baixa, né? E também os de aguçamento, né? Que são os filtros de realce de bordas, né? Que lá em processamento de imagem em filtragem do domínio da frequência a gente vai chamar de filtros passa alta. Então a gente vai hoje falar sobre filtros do domínio espacial, tá? E as suas aplicações, tá? Então a grande ideia, né, da filtragem, né, é aquela ideia que a gente tem de filtro já, né? Que ele vai servir para eliminar ruídos e imperfeições, né? Com o objetivo de tornar uma imagem mais próxima da imagem original, né? Ou desejada, né? Então isso pode ser um processo subjetivo, por exemplo, aqueles filtros de beauty do Instagram, né? Que deixa a pessoa mais bonita, tira as imperfeições do rosto, por exemplo, marcas de acne, de tempo, né? É um filtro subjetivo. Você pode colocar um pouco mais de filtro, um pouco menos de filtro na imagem, né? Embora já tenha aqueles filtros já pré-programados, né? E então, ou você pode deixar uma filtragem já pronta. Se você conhecer a tua entrada, você não vai mexer em nada, né? Então você pode alterar os parâmetros do teu filtro ou então deixar ele estático, né? Os parâmetros estáticos já sabendo já quem é a tua entrada, então fica mais fácil de fazer isso. Essa filtragem, ela pode ser, ela é na verdade, nesse caso aqui dos filtros discretos, filtros espaciais, né? Ela é feita pixel a pixel, né? Um tratamento pixel a pixel, por isso que se torna um pouco lento e com custo computacional um pouco elevado, né? Quando a gente for falar de filtragem de espectro no domínio da frequência, a gente vai ver que é uma filtragem que tem custo computacional menor. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem, né, original de uma via, né, de uma estrada, vou dizer assim, uma BR, né? Em que, por exemplo, eu posso tentar fazer um algoritmo para detecção de linhas, né? A faixa onde é a faixa contínua, que é o fim da pista, né? O acostamento, e a faixa espaçada, né? Pontilhada, vou dizer assim, né? Que indica que é o meio da pista, por exemplo. Estou dando só esse exemplo comum aqui. Então, o algoritmo por exemplo, de um caminhão autônomo, ele pode observar isso, né? Onde é que é o fim da pista e onde é que está a parte contínua para ele não ultrapassar, né? E não ocasionar algum acidente. Aqui eu tenho, por exemplo, uma filtragem de espectro, né, que a gente vai ver só na próxima aula, né? Aqui é uma imagem, né, de um astronauta, não sei se é na Lua, sei lá onde é. Que você pode imaginar a distância que essa imagem foi adquirida e até ela chegar aqui, né, no planeta Terra, né? Então, no meio do caminho pode ter encontrado alguns ruídos, né? E você vê que é um ruído periódico, né? Você vê que essas linhas elas se repetem, né, com uma certa frequência, tanto na horizontal quanto na vertical. Fica esse pontilhadinho aqui. Então, quando eu pego essa imagem aqui, converto essa imagem do domínio da frequência e olho o espectro dela, no caso aqui de magnitude, né, eu posso observar esses pontos aqui e a gente vai estudar, quando a gente estiver estudando filtragem de espectro, né, que isso aqui é comum, ter esse pontinho branco aqui, tá? E essa claridade no meio da imagem do meu espectro de magnitude. Mas esses pontos aqui eles não são comuns. Então eu posso entender que esse ponto aqui é ruído, certo? Então eu faço algum tipo de filtro
que retira esses pontos aqui e depois eu reamostro a imagem, ou seja, eu volto ela para o domínio discreto, que ela estava, o domínio espacial, né? Eu reamostro a imagem e ela fica totalmente sem ruído. A gente fazia muito isso, né, ensinar sistemas, né? Você pega um sinal, converte para o domínio da frequência, faz o que quer fazer lá e depois volta para o domínio do tempo de novo. Né? Então a gente vai fazer muito isso aqui, mas não nessa aula, só na próxima, né? Que a gente vai falar filtragem de espectro, tá? Então a filtragem espacial, que é o conteúdo dessa aula, é uma transformação que é pixel a pixel, tá? E vai levar em consideração justamente a magnitude dos pixels, ou seja, o valor do nível de cinza dos pixels vizinhos também, né? Então essa filtragem, né, essa modificação de pixel, ela vai levar em consideração o que tem ao redor, tá? E para que a gente faça a filtragem, a gente vai pegar uma imagem, tá, e fazer uma convolução com uma janelinha menor, né, que eu vou chamar de kernel ou máscara também, né, que vai ser aplicada sobre essa imagem, né? Então a gente vai usar uma convolução tal como a gente fazia isso nos sistemas, né? Você pegava um sinal e fazia convolução com outro sinal, que geralmente é uma função impulso, um degrau, né? Aqui a gente vai usar uma matriz pequenininha, né, chamada kernel, pequenininha no sentido de ser 3x3, 5x5, né? E uma imagem pode ser, por exemplo, 1024 por 1024, né? Então esse que é a magnitude do pequenininho que eu estou falando, né? Então as aplicações de uma filtragem espacial é filtragem de ruído, né, suavização de imagens, né? O caso do filtro Bilk de Instagram, ele faz, ele suaviza a imagem, né? Aguçamento, né, que é melhorar uma borda, vou dizer assim, né? As linhas de uma borda, e a detecção de bordas por fim, né? Que na verdade é produto justamente do aguçamento, né? Então a gente vai ver lá na filtragem do domínio do espectro, né, da frequência, né, que a suavização de imagens nada mais é que um filtro passa baixo, e a detecção, né, e o aguçamento, a detecção nada mais é que um filtro passa alta. Então a gente vai observar justamente isso, né? Então a convolução ela funciona da seguinte forma, né? É uma operação matemática, né, que vai aplicar uma máscara sobre uma imagem, gerando uma nova imagem como resultado. Então, vamos supor que essa aqui é a minha imagem, tá? E eu vou aplicar uma convolução nessa imagem, tá? Então, o que é a convolução? Eu vou pegar esse kernel aqui, esse que é meu kernel, olha como ele é pequenininho, né? Eu vou sobrepor neste canto da imagem aqui, onde está azul. Tá vendo aqui? Eu vou sobrepor. E eu vou fazer uma operação matemática que, na verdade, vai modificar o valor desse pixel aqui, ó. Esse pixel aqui. Como é que vai ser essa convolução? Essa operação é simples, ó. E nesse caso aqui, tá? Que eu estou explicando uma técnica de convolução, tá? Eu vou pegar esse valor aqui, ó, 6, vou multiplicar pelo 1, tá? O 2 pelo 9, o 3 pelo 2, vou fazer isso na imagem inteira, né? E o resultado eu vou pegar e colocar no lugar do pixel 5 aqui, ó, como tá aqui, tá? Depois eu vou correr uma casa para minha direita, tá? Então eu vou pegar esse conjunto de pixels aqui, ó, tá? E eu vou fazer essa multiplicação novamente com esse mesmo kernel aqui. Eu vou fazer esse janelamento na imagem inteira, tá? Então convoluir na verdade é isso, né? Quando eu preciso fazer a convolução nesses pixels que estão no canto, né? Eu adiciono uma linha e coluna aqui de zeros, tá? Ao redor da imagem, faço a convolução, né? Nesses cantos aqui, depois eu retiro, tá? Que você pode observar que para eu chegar nesse pixel aqui, ó, e tem que ter alguma coisa. Eu vou convoluir com esse aqui, né? Então tem que ter uma coisa aqui e aqui, né? Então a convolução nada mais é do que essa operação matemática aqui. E você pode observar que é uma operação custosa que eu vou fazer pixel a pixel, né? Então são operações matemáticas realizadas pixel a pixel, né? Então basicamente seria isso aqui, né? O kernel vai fazer isso aqui. E observe que aqui no caso eu peguei desde o primeiro, né? Desde essa daqui, né? Porque eu fiz o que? Eu adicionei uma linha e coluna de zeros aqui para poder fazer a minha operação matemática. Aqui eu estou fazendo uma imagem pequena, que tem o que? Aqui contando com zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imagine uma imagem 1024 por 1024, como isso aqui vai ser uma coisa complicada, uma operação matemática. Não é complicada, é custosa, né? Porque é muito número para fazer. Né? Então, esse é um dos grandes problemas da convolução, né? Da filtragem do domínio espacial, né?
A gente vai estudar um pouquinho isso aqui, imagem colorida, como é que é uma imagem integrada, né, em 3 canais, mas observe, né, que se eu pegar uma imagem 512 por 512, que é uma imagem pequena ainda, né, aplicando convolução com um kernozinho de 16 por 16, eu vou precisar fazer 67.108.864 multiplicações, operações, né? Então hoje em dia nossos processadores, né, que são todos multinúcleos, né, eles conseguem resolver essas multiplicações em poucos segundos, mas há 10 anos atrás isso não era tão fácil de fazer, né? Nem fácil, né? Era mais custoso, né? O custo de computação era mais elevado, né? Então, por isso, né, a grande maioria dos processadores digitais, né, eles realizam operações no domínio da frequência hoje em dia, né? Ele tem lá um DFT, né, que ele já foi transformado no domínio discreto, né? É um processadorzinho que faz isso. Dentro do nosso processador, do nosso celular, nosso computador, ele já tem, né? E ele faz esse processamento todo no domínio discreto, no domínio na frequência, né? Mas tudo começou daqui, das convoluções no domínio espacial, tá? Então aqui a gente tem, né, basicamente dois tipos de filtros espaciais, né, de suavização e aguçamento, né? E a suavização, né, ela trabalha justamente nas bordas da imagem. O que seria uma borda de uma imagem? Então, observando a imagem desse doguinho tão bonitinho aqui, vamos fazer o seguinte: eu vou pegar uma linha nessa imagem aqui, uma linha de pixels, essa linha que está branco aqui, tá? E eu vou explodir, eu vou expandir só esse pedacinho quadrado, tá bom? Só esse pedacinho aqui. E você observa que está aqui, ó, no quadril do bichinho aqui, tá? Ele vai até aqui o quadril do bichinho, né? E aqui atrás é como se fosse um muro, né? Então você observa aqui, eu estou pegando bem aqui, olha só, uma região de transição, né? Bem aqui. Então olha só, aqui eu tenho o preto, tá? Que vem do quadril do cachorrinho, tá? E esse cinza escuro é da parede, tá? Então aqui eu tenho uma transição, tá? Eu tenho uma borda, né? Ou seja, eu estou saindo do quadril do bichinho e indo aqui para a parede. Então aqui é uma borda da imagem, tá? Se eu for uma borda muito acentuada, eu vou dizer assim, né? Eu vou ter a transição dessa forma, olha só, do preto pro cinza, logo de uma vez, né? Mas só você pode observar que não é assim tão abrupto, que tem um que a gente chama de degradê aqui no meio, né? Então na verdade a borda ela é desse jeitinho aqui, dessa imagem, tá? Então eu falo que essa transição abrupta é uma borda de alta frequência, tá? E a transição suave é uma borda de baixa frequência. Então o filtro de suavização ele vai fazer isso, ele vai pegar uma borda que é alta frequência e vai transformar em baixa frequência. Então é mais suave e vai reduzir os detalhes, né? Isso aqui é um detalhe, tá? Quando você tem um rosto cheio de acne, você tira uma foto, vai ficar cheio de detalhe o rosto, né? Então se você suaviza, né, você tira os detalhes, você consegue eliminar aquelas imperfeições da pele, eu vou dizer assim, tá? É a mesma coisa que serve para ruga e por aí vai, né? Então isso aqui é uma forma, né, de suavizar uma imagem, utilizando, né, um filtro que a gente chama de filtro de blur, que a gente vai ver mais na frente, que ele reduz detalhe, né? Além desses filtros aqui, eu também tenho outros filtros que fazem suavização, mas que não utilizam convolução, tá? E eu trouxe aqui o filtro da mediana, que é um filtro de ordenação, que isso a gente aprendeu lá em estatística, tá? Então ele vai ordenar a intensidade dos pixels dentro de uma área, tá? Então, por exemplo, eu pego essa imagenzinha aqui, que é uma imagem num circuito impresso, né? Que a imagem está cheia de ruído, você pode ver aqui, tá observando? Então eu vou pegar essa imagem aqui e dividir vários bloquinhos 3x3, tá? Vou pegar essa imagem e dividir em vários bloquinhos aqui 3x3, tá certo? E eu vou fazer uma análise particular em cada bloco desse. Então vamos supor que esse primeiro bloquinho aqui, ele tem esse comportamento aqui, ó. Esse é o valor dos pixels desse bloquinho. E eu posso observar que tem vários pixels 75, 77, 81, mas tem um que é 253, olha só. Claramente isso aqui é um ruído, tá? Então se eu pego essa matriz e transformo num vetor linha, tá? E faço uma ordenação do menor para o maior, e pego esse valor do meio e substituo no meio da matriz, olha só, eu vou substituir esse 253 pelo 77, eu vou ter uma imagem mais suave, logicamente sem o ruído, tá? Ou seja, eu tirei, né, esse pixel grande aqui, né, e botei um pixel que é mais condizente com os pixels vizinhos, tá? Então assim eu consigo reduzir o pixel, né? O grande problema é quando eu tenho janelas que não possuem pixels ruidosos. Eu vou fazer uma
substituição aleatória que pode alterar a imagem, né? Então, por exemplo, essa imagem aqui, ela foi tratada com fio da mediana de tamanho 3x3, tá? Então, olha só como eu consegui tirar as imperfeições, mas você pode perceber que modificou um pouco, né? Então, aqui o cinza médio ficou muito claro, né? Mas eu consegui, de fato, tirar, né, toda a sujeira, a borradeira, eu vou dizer assim, que a imagem tinha, né? Então, o filtro que usa kernel, por exemplo, é o filtro da média, né? Esse usa kernel de fato, né? Usa convolução, né? Então, que usa convolução, na verdade. Então, o filtro da média, ele entrega uma imagem com suavização de bordas, tá? A depender do tamanho do kernel. Se eu uso um kernel muito pequeno, eu vou ter uma suavização bem discreta. Um kernel maior, eu vou ter uma suavização mais evidente, tá? Sabe aquela amiguinha que bota muito filtro na imagem, no Instagram dela? É porque ela está usando um filtro com kernel muito alto. A gente vai observar já já o que acontece quando eu uso kernel pequeno ou kernel grande, né? Então, geralmente o kernel ele é quadrado, né? Ele possui tamanho n por n, né? E no caso da imagem, esses coeficientes são divididos pelo valor obtido por n2. Então, as minhas imagens, né? Elas vão ter o valor do pixel dividido por n ao quadrado. Ou seja, se eu tenho um kernel 3x3, né? O valor do pixel resultante vai ser dividido por 9, né? E aí a gente vai ter uma imagem mais suave quando uso o filtro da média, né? E o que vai acontecer é que vai dar uma borradinha, ou seja, aqueles detalhes, né? No caso de um rosto com ruga, com marca de acne, vai ficar borradinho e você não vai observar, né? Então pode ser um truque, eu vou dizer assim. E a gente usa muito isso quando a gente vai querer melhorar uma imagem, por exemplo, para detectar uma placa de um carro, por exemplo, né? Muito detalhe talvez atrapalhe a detecção, então a gente usa sempre um filtro gaussiano, um filtro de média, para conseguir suavizar essa imagem. Aqui eu tenho, por exemplo, né, isso aqui é uma célula, viu? Uma bactéria, não lembro bem o que é não. Mas é uma imagem retirada de microscópio, tá? Aqui eu tenho um filtro 1 por 1 da média, né? Você pode observar que é dividido por 9, né? Por quê? Porque é 3 vezes 3. Aqui eu tenho um filtro 5 por 5, né? E aqui eu tenho um filtro 7 por 7. Então, quando eu uso um filtro 3 por 3, você pode observar que diminuiu bastante aqui os ruídos, né? Ainda tem um pouquinho, né? Entretanto, se eu for para um 9 por 9, olha como borra bastante, né? Então, tira um pouco da nitidez da imagem, né? Então, quando você vê aquela amiguinha que bota muito filtro, que fica perde nitidez, é porque ela está usando um filtro com kernel muito grande, né? Então, basicamente, o filtro ele vai funcionar desse jeitinho aqui. A gente tem alguns filtros comuns, né? Um deles é o gaussiano, tá? Em que os kernels eles são organizados da seguinte forma, né? Quanto maior o kernel, né? Se for 3 por 3, por exemplo, se for 5 por 5, eu vou mudar aqui, eu vou botar aqui 5, 5, né? Então isso vai me dar um kernel baseado numa função gaussiana. Como? Desse jeitinho aqui, olha só. Um kernel 4 por 4, um kernel 2 por 2, que diga, ele vai ter esse comportamento aqui. Você pode observar que o meio aqui, ó, ele é grande, né? É como se fosse assim, ó, 2, né? 4, que é o maior, e 2. Então um filtro que é 1, 2, 3, um filtro 5 por 5, né? Olha como ele é mais acentuado aqui no meio, o pixel do meio, olha só. Então é como se fosse isso aqui, tá? Então isso aqui é um filtro gaussiano muito comum, a gente usa muito filtro gaussiano em detecção de objetos, por exemplo, para fazer um pré-processamento, né? Então aqui é um exemplo que não vale muito, porque eu estou usando uma imagem original que não tem ruído, né? Mas você pode observar que quando eu vou colocando filtros com kernel grande, eu vou perdendo um pouco as bordas, né? Eu vou perdendo um pouco da nitidez da minha imagem, tá? Já um filtro que é o contrário da suavização é o de aguçamento, né? O que o filtro de suavização ele suaviza, né, as transições, né, as bordas. Esse aqui vai salientar, ele vai aguçar, tá? Ele vai dar mais nitidez nas bordas de uma imagem, né? E ele é muito útil para detectar bordas, linhas e contornos, e por isso ele é muito útil em visão computacional, demais, tá? A gente usa o aguçamento, a suavização lá na frente para tirar algumas imperfeições, e depois a suavização e o aguçamento para mostrar as bordas. Então aqui eu estou usando um filtro de aguçamento que conseguiu identificar as bordas dessa imagem, tá?
Você pode observar que ele não é perfeito, ele perdeu aqui os ombros da menina, né? Mas ele conseguiu salientar muito a borda dessa imagem aqui, tá? Aí eu tenho vários tipos de filtros, né? Eu não vou falar bem da origem de cada um deles, né? Mas vou falar dos mais comuns, né? Um deles é o Sobel, né? Que ele são filtros de dois sentidos, né? É um filtro na horizontal e um filtro na vertical, né? Então nessa imagem original aqui, que é de um prédio, né? Quando eu uso o filtro na direção vertical, né? Ele me dá só as linhas, tá? Verticais que ele encontra, só as bordas verticais no caso, né? Horizontais que diga, ele está pegando isso aqui, né? Ele está pegando isso aqui. Quando eu pego na direção de Y, né? Aqui no caso ele está pegando na horizontal, né, na verdade. Aí quando eu pego na direção de Y, ele pega as verticais para mim. Tá? Então vou ter um filtro para pegar as bordas verticais e outro para pegar as bordas horizontais e outro para pegar as bordas verticais, tá? E esse filtro nada mais é do que a transposta dessa matriz, olha só. Essa matriz aqui, transposta, vai dar isso aqui, tá? Então eu só faço uma e depois aplico a transposta. Depois eu somo essas duas imagens aqui e eu vou ter as imagens com as bordas na direção vertical e horizontal, tá? Outro filtro é o Laplaciano, né, que vai trabalhar com variação de intensidade, né? Então, porventura, se eu pegar essa imagem aqui, né, pegar uma linha dessa imagem, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter regiões estáveis de valor de pixel, que é esse caso aqui, olha só, tá vendo? Aqui eu vou ter uma região de transição, você tá vendo aqui, como mudou aqui do cinza claro para o preto, eu tenho uma transição. Aqui eu tenho estabilidade, mais uma vez, né? Estabilidade. E por último eu subo abruptamente para um valor mais alto, né? Então se eu fizer a derivada primeira dessa função aqui, isso aqui vamos supor que seja uma função agora, tá? Eu vou perder aqui a derivada de constante vai ser zero. Eu vou ter valor aqui. Essa rampa que assemelha uma função de primeiro grau, ela vai ficar uma constante. Eu vou ter valores aqui na transição, aqui eu vou ter zero. Aqui eu vou ter um valor constante mais uma vez, né? Essa é uma derivada de primeira, né? De uma função de primeiro grau. E aqui eu vou ter valor zero também, porque é uma constante. Se eu fizer a derivada da segunda, aqui já está zero, vai ficar zero. Aqui, que é uma constante, vai ficar zero. Aqui é uma constante, vai ficar zero. Eu só vou ter valores aqui, aqui e aqui, né? Que assemelha uma função de primeiro grau. Ou seja, eu só vou ter valores nas bordas. Então a Laplaciana, ela vai basicamente me mostrar as bordas da imagem, tá? É um filtro de aguçamento, ou seja, né? Aqui eu tenho um exemplo de Laplaciana, que são vários kernels de Laplaciana aqui, tá? Se não me engano, nesse exemplo aqui eu usei esse kernel aqui, tá? Ele me deu, você pode ver como pega a janelinha direitinho aqui, tá? Então ele pega basicamente as bordas também. Outro filtro muito utilizado é o filtro de Kenny. Esse se usa muito em detecção de bordas, né? Que é um algoritmo multipassos, na verdade, né? Então ele é um filtro de convolução, né? Que vai usar a primeira derivada, né? Então ele vai localizar, vai suavizar o ruído, localizar a borda, tá? Que vai combinar com o operador diferencial, tal como o Laplaciano, com o filtro gaussiano. Então se eu tenho esse sinal aqui, vou dizer assim, né? Se eu suavizo a borda, eu vou ter isso, tá? E depois eu aplico uma derivada aqui e vou ter essa situação aqui, tá? Então aqui, isso aqui virou isto, tá? Então ele consegue detectar as bordas de uma imagem com vários passos, eu vou dizer assim, em vez de apenas a aplicação de um kernel só, tá? Então a regra do algoritmo de Kenny é ter boa detecção, boa localização e boa resposta, tá? Então dessa forma que ele consegue detectar, tá? As bordas. Eu não vou entrar em detalhes aqui do filtro de Kenny, isso aqui é uma tese de doutorado, né? E a gente vai aplicar apenas esse filtro, tá? Eu não precisa mexer, falar muito dele. Eu não acho interessante pra gente, tá? A gente vai usar mais aplicações dele e tem coisa mais interessante pra gente ver aqui no nosso curso, tá? Então, o primeiro passo, né, dele é uniformizar a imagem. Você pode observar que é uma imagem original e aqui ele suaviza, tá? E por isso que ele uniformiza. Depois ele detecta as bordas, tá? Usando diferenciação, né? Tá bom? Depois ele omite alguns pontos da nossa imagem, né?
que tem baixa intensidade, depois ele faz um threshold que ele lineariza a borda, né? Usando threshold, usando limiar, tá? Então ele vai ter essa resposta aqui. E esse é o algoritmo mais utilizado para detectar bordas. Então disso, né, ele saiu para isso aqui. Você pode observar que ele até tirou aqui, aqui nesse caso aqui, ó, o rapaz estava no fundo, você está vendo aqui, ele aqui. Aqui ele não está mais praticamente, né? Ele pagou basicamente toda a borda da imagem. Não foi possível pegar tudo aqui, por exemplo, perder um pedacinho do ombro, mas ele é o mais utilizado, é o que mais se assemelha, certo? E aí eu tenho aqui nos scripts que eu já coloquei no SIG, tá? Tem práticas com fio de suavização e aguçamento. Não farei hoje, farei na próxima semana, que a gente vai ter uma aula prática, tá? Uma aula, um encontro virtual. E eu espero todos para que a gente possa fazer algumas simulações, tá certo? Então, pessoal, aqui eu coloquei, aqui eu falei dos filtros espaciais, tá? Já deixei também no SIG já o material didático, tá? O texto falando sobre filtros espaciais, tem mais detalhes, inclusive, do que a nossa aula aqui. E eu espero os senhores na próxima semana, na nossa aula virtual, nosso encontro virtual, tá? Pra gente fazer algumas simulações. Então era isso, um abraço a todos.